Olá, meu nome é Noemi. Eu vou dar início à explicação da primeira parte do nosso projeto de dimensionamento de lajes. E nessa primeira etapa eu vou falar sobre como nós fizemos o lançamento dos nossos pilares. Então, a planta que nós recebemos foi essa daqui. E para nós darmos início ao nosso lançamento, nós temos que obedecer os seguintes critérios, no caso, recomendações. Nós devemos iniciar o lançamento pelo pavimento tipo, que foi o mostrado. Devemos posicionar os pilares preferencialmente nos cantos da edificação, no encontro de vigas importantes, embutidos em paredes e distantes entre 2,5 e 7 metros. E devemos verificar se as posições dos pilares do pavimento tipo são aceitáveis aos demais pavimentos, no caso, o térreo e o subsolo. No caso da nossa planta, nós temos apenas 3 andares e o térreo. Como você pode observar aqui, nem foi preciso elevadores, já que só tem os 3 andares. No caso, não tem subsolo. Então, como pode ser observado, nossa planta ela é simétrica, tanto nessa direção quanto nessa, com algumas diferençazinhas aqui na parte da escada. Então, eu vou explicar apenas em uma região e o mesmo vai valer para as outras, conforme vai ser visto ao final da explicação. Então, inicialmente, a gente teria que colocar nossos pilares nos cantos da edificação, conforme foi mostrado aqui. E também a gente colocou nos cantos da nossa escada. Porém, esse vão aqui, ele apresentava mais de 7 metros, que está contra as recomendações. Então, nós teríamos que posicionar um pilar ou nessa região ou nessa. Um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Então, inicialmente, nós decidimos colocar os pilares nessa região daqui. Porém, quando a gente foi olhar lá na nossa garagem, ela ia ficar bem no meio da garagem, e caso nós decidíssemos mudar a posição das garagens, aqui só teria uma distância entre elas de menos de 4,5 metros, porque essa distância aqui foi de ponto a ponto, sem contar com a dimensão dos pilares, que nós escolhemos pilares de 20 centímetros por 45 centímetros, já que o mínimo recomendado é de 19 centímetros. Como pode ver, isso daqui é a projeção do nosso pavimento tipo. Então, nós olhamos a tabela de modelos relativamente populares e tem carros como, por exemplo, a S10, que não é muito incomum de ver, que tem essa dimensão aqui. Então, não caberiam duas S10, por exemplo, ia ficar muito apertado nessa região. Então, era inviável nós colocarmos nessa região e nós passamos para essa, no caso, que foi como ficou no final. Então, nossa planta final ficou dessa seguinte forma. E aqui, apesar de ter uma parede, conforme mostra, o espaço entre essas paredes não alcança 7 metros, na verdade não chega nem a 6. Então nós optamos por não colocar um pilar nessa região daqui. E tivemos, por fim, esse lançamento daqui, rebatendo para os 4 cantos. Para finalizar, nossos pilares foram nomeados da esquerda para a direita e de cima para baixo, como mostra a nossa planta de forma final. Olá, meu nome é Maurício e irei apresentar o pré-dimensionamento das vigas do projeto. Bem, com o projeto arquitetônico e com o lançamento, pode-se posicionar as vigas. Bem, a nomenclatura utilizada foi a que é usualmente empregada nos projetos, que segue a seguinte regra. Enumera-se de cima para baixo, V1, V2, V3, V4 e da esquerda para a direita. Seguindo essa regra, a gente determinou os nomes das vigas. Assim, para dimensioná-las, foram feitas algumas considerações como podem ser vistas aqui. A viga não deve ter espessura menor que 12 centímetros. A largura da viga depende da espessura final da parede, que no nosso projeto foi 15 centímetros, e aí por isso a gente considerou 12 para a viga por conta do revestimento.
Com isso, a gente passa para a próxima etapa, que é dimensionar a altura da viga. Foi utilizado para a simplificação dos cálculos apenas a relação entre a altura da viga e o comprimento do vão, onde, para vigas biapoiadas, essa relação é L dividido por 10. E para vigas contínuas, tem-se duas situações, o tramo interno e o tramo externo, onde a altura do tramo externo é o comprimento dividido por 10 e a altura do tramo interno é o comprimento dividido por 12. Por exemplo, vejamos a viga 1. Nela, podemos ver que há dois vãos e com isso é preciso determinar qual o vão tem maior altura seguindo as considerações anteriores. Assim, considerando os comprimentos dos vãos de centro a centro dos pilares dos apoios, temos os seguintes valores de H para cada vão da viga 1. Adota-se o maior valor de H para a viga completa por ser contínua. Fazendo isso para cada uma das vigas, temos o seguinte. Então, para exemplificar os cálculos, vejamos aqui. A viga 1, por exemplo. A viga 1 ela foi dividida na parte A e na parte B. Como podemos ver, a viga 1 é uma viga contínua. E para isso, para calcular a parte A, a gente considerou que era um tramo externo e pegou a distância do vão de centro a centro dos pilares para calcular a altura desse membro. Da mesma forma, fizemos para a segunda parte, a viga V1B. Vejamos aqui a V3 também é uma viga contínua, só que no caso dela houve tramos internos, como podemos ver aqui, entre P8 e P9, P9 e P10. E também tivemos o caso de vigas biapoiadas, como é a viga 10, de P7 a P1. Vê-se que a assimetria do projeto, como por exemplo a viga 1 e a viga 2, a viga 10 com a viga 15. E então fica nítido que só basta a gente calcular a primeira parte das vigas e que as simétricas a estas serão iguais por consequência. É aconselhável utilizar 2 a 3 tipos de vigas por pavimento para a execução do projeto. E para este caso foi utilizado dois tipos de vigas, um com altura de 30 cm e outro com altura de 55 cm. Agora vamos para o pré-dimensionamento das lajes. Bem, a primeira etapa consiste em determinar os vãos livres, os vãos teóricos e a relação entre os vãos livres e teóricos, onde o vão livre é a distância livre entre as faces dos apoios. O vão teórico é o vão equivalente ou efetivo, que pode ser determinado da seguinte forma. O vão teórico é igual ao vão livre mais A1 mais A2, onde A1 é igual ao menor valor entre T1 dividido por 2 e 0,3 de H, e A2 é igual ao menor valor entre T2 dividido por 2 e 0,3 de H, onde T1 é a espessura da viga 1, T2 é a espessura da viga 2 e H é a altura da laje. Oi, meu nome é Michael e eu vou dar continuidade ao pré-dimensionamento das lajes. Então, para o dimensionamento das alturas das lajes, é preciso conhecer as condições de apoio. Quando a borda da laje não tiver vinculação naquele lado, chama-se de borda livre. Quando a borda estiver apoiada em uma viga ou outro elemento estrutural, ela será simplesmente apoiada. E a borda dita engastada, caso a laje adjacente a essa borda possui rigidez suficiente para impedir a rotação naquela borda. É importante observar que, dadas duas lajes adjacentes, se a altura da laje 1 for 2 cm ou mais maior que a altura da laje 2, não pode-se considerar que a laje 1 está engastada na laje 2. Ou seja, a consideração feita nessa situação é que a laje 1 está apoiada na laje 2 e a laje 2 está engastada na laje 1. Para exemplificar as condições de apoio das lajes, vamos analisar as plantas de forma. Por exemplo, pegando uma laje qualquer, essa L7 por exemplo, nós percebemos que ela tem uma borda apoiada sobre uma viga. Então essa borda é considerada apoiada, é uma borda apoiada. Esta borda, como está adjacente a outra laje, nós consideramos que ela está engastada na outra laje. Esta outra borda também está engastada e essa também está engastada porque tem lajes adjacentes. Aí nessa primeira análise a gente desconsidera essas alturas porque essas alturas que estão aqui no projeto já são as alturas pré-dimensionadas. Então na primeira execução, vamos analisar as condições de apoio de cada uma das lajes, nós desconsideramos as alturas, consideramos que elas são todas constantes.
Aí na segunda execução, quando a gente for fazer o processo interativo, é que vamos considerar as alturas. Aí entra o caso de, como essa laje L7 é no mínimo 2 cm maior que essa laje adjacente L8, para esse bordo em comum das duas lajes vai ser feita uma consideração diferente. Como foi explicado, caso as lajes tenham uma diferença de 2 cm no mínimo, a consideração que é feita é que a laje maior vai ser apenas considerada nesse bordo apoiada sobre a viga. E a laje menor, nesse caso o L8, ela vai estar engastada nessa outra laje. Ela vai ser considerada engastada porque, para esse bordo aqui, a laje L7 vai estar impedindo a rotação da laje L8. Aí aqui percebemos lajes em balanço. No caso, a laje L1 ela tem 3 bordos livres, ou seja, não tem nenhum elemento estrutural para a laje L1 ser apoiada ou engastada, e apenas esse bordo, nesse bordo aqui, a laje L1 está engastada na laje L3. Por isso ela é considerada uma laje em balanço, tanto o L1 quanto o L2. Conforme o item 13.2.4.1 da NBR 6118, a espessura mínima para a laje em balanço deve ser 10 cm e para uma laje de piso não em balanço deve ser de 8 cm. Para a altura 8 da laje é utilizado essa equação, onde N é o número de bordas engastadas daquela laje e L asterisco é o menor valor entre o comprimento efetivo x e 0,7 do comprimento efetivo y. E a altura da laje será dada por essa expressão, onde C é o cobrimento, que é determinado pela classe de agressividade do ambiente, como nesse projeto, a classe de agressividade do ambiente 1, pela norma, o comprimento mínimo é igual a 20 mm, que foi o que consideramos no projeto. E o diâmetro da bitola consideramos sendo 10 mm, mas metade do diâmetro da bitola já foi considerado na altura útil, que é o D. Ou seja, só consideramos para o cálculo da altura da laje metade do diâmetro da bitola. Com esse lançamento, percebe-se a simetria no projeto, como por exemplo, as lajes em balanço L1 e L2, e também as outras lajes, a L4, L5, L3 e L6. Então, dimensiona-se apenas a primeira parte e a outra aplica-se a simetria. Pelas definições e formulações analíticas apresentadas anteriormente, podemos fazer o cálculo para encontrar a espessura final da laje, onde primeiro encontramos para cada uma das lajes o vão livre, encontramos o vão teórico, que é pelas equações que já foram apresentadas. O lambda é a relação entre o Ly e o Lx. Caso esse lambda for menor que 2, temos uma armadura em duas direções. Caso seja maior que 2, a laje vai possuir armadura em apenas uma direção. Para todos os casos do nosso projeto, temos as lajes armadas em duas direções. Encontramos também o N, onde esse N foi apresentado sendo o número de bordos engastados de cada uma das lajes. E encontramos o D pela formulação analítica também apresentada. Daí encontramos todos os Hs e os Hs adotados de cada laje. Para esse projeto, adotamos 3 diferentes alturas de laje. Laje com 9, laje com 10 e laje com 12 cm. Com essa primeira interação feita, nós fizemos uma segunda interação. Nessa segunda interação feita, os valores dos comprimentos efetivos da laje poderiam ser alterados, pois, relembrando da equação, o comprimento efetivo depende de A1 e A2, e A1 e A2 vai ser definido como o menor valor entre metade do comprimento da largura da viga ou 30% da altura da laje. Como na primeira interação não tínhamos pré-definido a altura da laje, nós não tínhamos esse 0,3 de H. Então consideramos diretamente o T1 sobre 2. Agora, como temos uma primeira interação para o valor de H, uma primeira estimativa para o valor de H,
fazemos a comparação antes de somar ao comprimento efetivo. E fazendo isso para todas as lajes, calculamos um novo valor de lambda, encontramos um novo n, onde n seria o número de bordos engastados da laje. Agora, eles foram alterados, pois, no caso de uma laje adjacente ser 2 cm maior que a outra, ela não vai poder ser considerada engastada na outra laje. A laje maior vai estar considerada naquele bordo apoiada na viga, e a laje menor vai poder ser considerada engastada na laje. Então, fazendo isso, encontramos um novo valor para D e um novo valor para o H. E nessa segunda interação, já consideramos os valores adotados para todas as lajes do nosso projeto. Aqui temos o projeto final, a planta de forma final, com as dimensões de altura de viga e largura da viga e a espessura da laje, já pré-dimensionada. Esse é o arquivo planta de forma, a planta de forma das lajes, que foi entregue em anexo.